Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho mais sobre o parkour. Na aula passada nós falamos sobre a primeira parte do parkour, agora nós estamos entrando na segunda parte do parkour. Então vamos lá. A segunda parte do parkour eu vou entrar um pouco mais dentro da história, dentro mais de outras partes dentro do esporte, para que vocês possam entender o porquê que esse esporte ele é um esporte de natureza. Ele é um esporte radical, mas como esse esporte é interessante. E a história dele, o parkour, é uma atividade que ela foi surgida na França, em meados dos anos 80, por David Belly. Tanto é que na França, como nós vimos na aula passada, é chamado de Le Parkour, que é o nome que eles lá na França dão para esse esporte. Por quê? Porque esse esporte ele foi criado lá, ele nasceu lá. Adepto a movimentos de ginástica desde a criança, ele se inspirou em seu pai, Raymond Belly, para a criação da modalidade. Seu pai era oficial da elite de bombeiros e executava missões de salvamento. Então, por que esse cara criou esse esporte? Ele criou o esporte, ele criou o parkour, porque primeiro ele era adepto, ele fazia ginástica artística. Se você vê ginástica artística, você vai ver que muitos dos movimentos do parkour, para falar a verdade, praticamente todos os movimentos que são feitos no parkour são feitos na ginástica. Então, os movimentos do parkour não são movimentos que, nossa, eles acharam esses movimentos, eles criaram esses movimentos. Não. Todos esses movimentos eles foram tirados da ginástica artística, que é também conhecida como ginástica olímpica, que nós vemos muito nas Olimpíadas. Agora, no meio do ano, nós temos a Olimpíada de Verão, que é a Olimpíada que vai ter em Tóquio, no Japão, e a ginástica olímpica ou ginástica artística faz parte dela. Então todos os movimentos do parkour fazem parte da ginástica. Rolamento, salto, tudo aquilo que a gente viu na aula passada que faz parte dos fundamentos do que eu preciso aprender para fazer o parkour, tudo aquilo dali faz parte, ou praticamente todo, faz parte da ginástica. Então assim, ele pegou isso que ele tinha aprendido na ginástica e aí ele começou a criar a modalidade se inspirando no pai. Porque o pai era bombeiro e executava missões de salvamento. Se você parar para pensar no bombeiro, em alguns momentos ele tem que fazer coisas que trabalham muito essa ideia do parkour. Talvez um salvamento que ele tenha que o cara tá num lugar que ele tenha que pular para poder chegar até onde aquele cara tá, ele vai ter que trabalhar aqueles fundamentos do parkour. Então, ele pegou a inspiração dos movimentos na ginástica e juntou com a inspiração de ver como o pai dele fazia para salvar vidas, como o pai dele saltava às vezes de um prédio ao outro para poder salvar uma vida e tudo mais. Então ele pegou tudo isso para criar esse esporte. E assim surgiu o Le Parkour. Le significa o e parkour significa percurso. Então, professor, o que significa a palavra? Então, o que significa parkour? Parkour nada mais é do que um percurso. É um percurso que é montado onde os participantes daquele percurso vão ter que passar por todo aquele percurso. Então, em algum momento ele vai ter que saltar de um prédio para o outro, num outro momento ele vai ter que fazer aquele movimento de passar por cima da parede para poder chegar do outro lado. Então, são vários percursos que acontecem. E o nome dado por David aos movimentos que fazia usado apenas o corpo para superar obstáculos nas ruas de Paris. Então ele pegou esse nome e deu esse nome para os movimentos que ele mesmo estava fazendo nas ruas da cidade. E daí em diante a gente sabe o que aconteceu com o parkour. O parkour acabou sendo um esporte que hoje em dia é conhecido radical, ele acabou sendo conhecido no mundo inteiro. Homens praticantes da modalidade foram posteriormente nomeados de Thrasher e as mulheres de Thrasers. Então assim, são as duas formas que eles nomeiam o nome das pessoas que praticam, os homens de uma forma, as mulheres de outra. Outra grande inspiração aos praticantes do parkour é George Weber, marinheiro francês que ficou abalado com a morte de mais de 30 mil pessoas devido à erupção de um vulcão em maio de 1903. George então começa a pensar em como muitas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse maior preparo físico e altruísmo nos indivíduos. Então, por que ele falou, por que ele pensou dessa forma? Porque a gente sabe, o parkour, como eu falei com vocês na aula passada, é um esporte que trabalha o teu corpo por inteiro.
Não é um esporte onde você só vai poder, eu vou trabalhar só membros inferiores. Eu vou melhorar minha parte de membros inferiores, mas membros superiores eu não preciso trabalhar muito, como acontece, como eu falei, no futebol, em outros esportes que trabalham, que usam muito o membro inferior. Ou, eu vou trabalhar só o membro superior. Membro inferior eu não vou trabalhar muito não, porque os esportes que eu jogo eu trabalho muito com o membro superior. Então, como basquete, como handebol, são esportes que trabalham muito essa parte dos membros superiores. O parkour não, ele vai trabalhar o teu corpo por inteiro. Então, esse cara pensou que se as pessoas fossem pessoas mais bem preparadas fisicamente, o que aconteceu lá em maio de 1903, onde ele viu esse número muito grande de mortes acontecerem por causa de uma erupção do vulcão, não teria talvez acontecido. E com esse pensamento, junto às suas observações de sobrevivência de tribos africanas que consideravam serem mais fortes e resistentes apenas pelo convívio de seus corpos com a natureza, George criou o método natural. O que é o método natural? Ele criou uma perna do parkour. O parkour foi criado por aquele rapaz que a gente acabou de falar. Porém, esse George, ele acabou criando uma perna do parkour, levando esse esporte para dentro da natureza. O método é baseado na apropriação de capacidade do corpo humano, como marchar, correr, saltar, engatinhar, escalar, se equilibrar, arremessar, carregar, lutar e nadar. Então, essa foi a ideia desse cara. Melhorar as pessoas, fazer com que as pessoas se melhorassem fisicamente para que elas estivessem preparadas, se acontecesse algum problema, elas estivessem preparadas para ajudar outras pessoas. Seus treinos não somente eram focados nessas capacidades físicas, mas também trabalhavam a coragem. Exercia movimentos em pedras, troncos e árvores. Ainda ficou conhecida por sua frase, ser forte para ser útil. Em seus treinamentos, em que praticantes carregavam pessoas e usavam os outros a superar desafios. Então, olha só, olha a diferença de um para o outro. O parkour que foi criado em Paris, ele foi criado para que a pessoa pudesse fazer alguma atividade no meio urbano, passando pelos obstáculos no meio urbano, como nós vemos o parkour hoje em dia. Esse cara não. Ele criou uma perna do parkour para que as pessoas entendessem como poderiam, se tivessem preparadas fisicamente, como poderiam salvar vidas usando essas coisas. O correr, o saltar, o engatinhar, o nadar e todas as outras formas que o corpo pode chegar por causa disso. No Brasil, o parkour começou a ser praticado em meados de 2004. Então, olha só, ele foi criado lá em 1980. Olha o tempo. Ele foi criado em 1980. Só em 2004 ele chegou ao Brasil, graças à repercussão de vídeos na internet. No ano seguinte, 2005, é criada a Associação Brasileira de Parkour, com o objetivo de promover a prática pela autossuperação. Professor, quem pode praticar o parkour? Como nós falamos na aula passada, profissionais dizem não haver contradições para se iniciar no parkour. Então qualquer idade pode fazer, tanto crianças como pessoas normais, como adultos, como jovens, como idosos, qualquer pessoa pode praticar. Uma vez que o esporte é uma apropriação de obstáculos e é determinada conforme as limitações e ritmo de cada indivíduo. Então o que acontece? No parkour, cada um tem o seu ritmo. Eu não posso querer chegar a achar que eu vou estar no mesmo ritmo que uma pessoa que já faz parkour há 10 anos. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O ritmo e as limitações do próprio corpo precisam ser respeitadas nesse esporte. Por quê? Não é um esporte competitivo. É um esporte onde cada um vai passar e vai superar os seus obstáculos. Mas não tem competição na história. Focado em ortopedia pediátrica, Thiago Coelho aconselha a atividade até mesmo a crianças para o desenvolvimento motor. Então, esse pediatra, ele acabou dando a opinião dele, falando, cara, olha só, até criança é bom fazer o parkour. Por quê? Para desenvolver a parte motora. Professor, o que é desenvolver parte? O que é desenvolvimento motor? Desenvolvimento motor? Andar, correr, pular, saltar. São fundamentos de quê? Isso aí, do parkour. Então é por isso que ele falou que vale a pena a criança fazer. Porque ela vai desenvolver essas habilidades motoras que ela vai precisar para o resto da vida dela. E as regras no parkour, professor? O parkour em sua essência não tem regras a serem seguidas para que os movimentos sejam executados. Apenas dicas são seguidas pela maioria dos profissionais, como
preservação da integridade física e do ambiente. Então a primeira coisa do parkour é essa, é eu preservar tanto a minha parte física como o ambiente. Portanto, quando um treinador indica para que os alunos façam um movimento da ponta do pé, em vez de apoiar o pé por completo no solo, por exemplo, é uma recomendação para reduzir o potencial lesivo de determinado movimento do parkour. Então tem alguns movimentos do parkour que sempre as pessoas que vão estar lá dando a aula, ela vai te mostrar, ó, nesse movimento é melhor você ficar na ponta do pé. Nesse movimento é melhor você fazer desse jeito. Por quê? Para que você não se lesione, para que você não se machuque. Nas aulas é possível criar algumas regras condicionais para maior dinamismo e clima de jogo, como não pôr o pé no chão. Mas é uma das maneiras de aprendizado do parkour, não é algo imposto do parkour em si. Com o reconhecimento do parkour como um esporte, estão sendo criadas regras apenas para competições e que ainda são variadas de disputa para disputa. Então assim, o parkour, professor, é um esporte, ele ainda não pode ser considerado um esporte. Ele é considerado uma atividade física, mas não pode ser ainda considerado um esporte por esse motivo. Por quê? Para que ele seja considerado um esporte, ele precisa que as regras fossem regras que fossem usadas em todos os lugares e em qualquer competição. Como nós acabamos de ler, o que acontece? Em algumas competições, essas regras variam. Pode ser que numa competição você tenha um tipo de regra do parkour, em outra competição você vai ter outras regras. Então não são regras que são homônimas, não são regras que são todas iguais. Em qualquer lugar que você for praticar o parkour, as regras são as mesmas. Não. Em cada lugar, cada um pode colocar algumas regras diferentes. Então, por isso, ele não é considerado um esporte, mas sim um exercício físico. Geralmente, as regras em competições de parkour são passar por todo o percurso de obstáculos o mais rápido possível. Então, o objetivo maior do parkour em competições é eu passar por todos os obstáculos na maior velocidade possível e o mais rápido possível. Ou completar alguns desafios pré-determinados, como subir e pular de uma plataforma para outra sem pôr o pé no chão. Apesar de não ser estabelecidas regras no geral, muitos atletas se apropriam da frase ser forte para ser útil, como um mantra. O que é isso? Eles colocam essa frase como uma frase principal para eles. Eles precisam estar fisicamente preparados sempre. Então, essa que é a ideia deles. E no que eu estava falando sobre a competição, algumas regras que ele coloca... Ah, professor, como assim? O cara vai pular de uma plataforma para outra sem colocar o pé no chão. O que eu tinha mostrado para vocês na aula passada? Isso aí, rolamento. Quando eu trabalho o rolamento, quando eu pulo e faço o rolamento para depois me levantar, eu estou pulando de uma plataforma para outra sem... No momento que eu cheguei na outra plataforma, eu não já pisei, eu não já amorteci com meus pés. Eu primeiro vou amortecer fazendo o rolamento para depois sim eu me levantar. Essa é a ideia. Esses dizeres foram de George Robert, como nós acabamos de ver, esse dizer de ser forte para ser útil. Educador físico criado da pista de obstáculos militar, que acreditava que a prática física não apenas resultava em corpos fortes, mas também em indivíduos cada vez mais resilientes e capazes de enfrentar desafios por um bem maior. Então essa era a ideia desse cara. A ideia dele era corpo forte para que eu pudesse estar preparado para ajudar qualquer outra pessoa e até mesmo para que quando eu precisasse do meu próprio corpo, para sair de um determinado problema, eu conseguisse usar o meu corpo para isso. Lesões no parkour. Professor, existem as lesões no parkour? Lógico. Torções e ralados são as lesões mais frequentes a se praticar o esporte. Por quê? Como eu pulo de um lugar para o outro, se eu piso de uma forma errada no chão, eu posso ter uma lesão de torção de tornozelo, de torção de joelho e torção no ombro, algum problema no ombro por causa disso. Entendeu? Então, assim, a torção e os ralados são o que mais acontecem por causa dos tombos. Aulas indoor oferecem menos perigo de se machucar, já que os ambientes são cuidados para a total preservação da integridade física e não é possível se arriscar em saltos de locais mais altos. O que são, professor, essas aulas indoor? Essas aulas indoor são aulas feitas até mesmo no meio da natureza, até aulas feitas também no meio urbano, mas aulas aonde não existe essa história de pular de um prédio para outro, como a gente vê, se a gente botar algum vídeo de parkour, você vê as pessoas fazendo. Esse momento de pular de prédios maiores são para pessoas que já estão muito mais preparadas, já estão há muito tempo fazendo o esporte.
Quem está começando agora precisa começar essas aulas indoor porque até o perigo de se machucar é menor. Praticantes profissionais de parkour têm sido unânimes em falar que a maioria das lesões ocorre por pessoas que veem vídeos na internet e querem copiar os movimentos sem instruções de um professor qualificado. Qual é o grande problema? Eu vejo um vídeo na internet e acho que eu consigo fazer aquilo. Sendo que aquilo dali é feito por pessoas que já praticam há muitos anos, são profissionais do esporte que praticam esse esporte há muitos anos. E aprenderam com pessoas, com profissionais, com professores qualificados. Essa é a ideia, eu não posso praticar o parkour sem ter um professor qualificado ao meu lado para me ajudar. Por quê? Se eu fizer qualquer movimento errado, se eu for fazer um pulo com um rolamento e eu não souber fazer um rolamento, eu posso me machucar sério no meu ombro e eu posso ter uma lesão muito séria nessa parte cervical. Por quê? Porque eu vou cair de uma forma errada no chão. Então eu preciso ter uma pessoa qualificada para me ensinar e me ajudar a passar por esses obstáculos. Isso pode resultar em problemas sérios como fraturas. Quando eu não tenho um profissional adequado do meu lado, pode acontecer de ter fraturas. Por quê? Porque eu vou acabar fazendo o que não deve. João Rolanda, ortopedista com especialização em cirurgia de joelho e médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, diz que esportes que envolvem saltos repetitivos, entre eles o parkour, podem levar tanto a lesões traumáticas como a lesões por esforços repetitivos. Por quê? Professor, como assim lesão por esforço repetitivo? Quando eu faço muitas vezes, repito muitas vezes, o mesmo exercício e muitas vezes da forma errada, eu posso ter uma lesão por esforço repetitivo. E também posso ter uma lesão traumática. O que é isso, professor? Como eu falei, vi um vídeo na internet, vou fazer o parkour do jeito que eu vi na internet. Aí pulo de um prédio para o outro, não sei me amortecer no chão. Amorteço errado, eu posso ter uma torção de joelho, eu posso ter um problema de joelho, eu posso ter um problema de tornozelo, então eu preciso ter alguém qualificado para me ajudar a entender isso. A maioria das lesões acontece no momento da aterrissagem do salto, ao apoiar o pé no chão, como eu acabei de falar. Segundo o médico, a lesão traumática mais comum é o entorse de tornozelo. Por quê? Eu pulo de um lugar para o outro. Primeira parte do meu corpo que vai pegar no chão é o meu pé. E com ele o meu tornozelo. Se eu caio de uma forma errada, a torção de tornozelo pode acontecer muito frequentemente. Para minimizá-lo, é indicado ter uma boa técnica de salto e treinos também focados em equilíbrio e fortalecimento muscular. Quem vai te fazer isso? Uma pessoa adequada que faça e que pratique aquele esporte e que dê aula daquele esporte. Apesar de saltos envolverem diversas partes do corpo, desde braços ao tronco, quadris, joelhos e tornozelos, a sobrecarga ocorre principalmente na musculatura entre o joelho e o tornozelo, que são responsáveis pelo amortecimento. Simples. O nosso joelho, ele é responsável por fazer movimentos de amortecimento, principalmente quando nós estamos pulando. Então, a força maior, quando eu pulo, o meu corpo inteiro vai estar fazendo o movimento. Mas quem é responsável por amortecer? Do joelho para baixo. Então eu preciso ter um fortalecimento muscular do meu joelho, do meu tornozelo, da minha musculatura da canela, para que eu possa ter um amortecimento adequado quando eu for fazer esse determinado esporte. E aí nós temos outras, como a tendinite patelar, é a principal lesão decorrente dos saltos repetitivos, sendo justamente por isso conhecida como jumper's crane, ou joelho de saltador. Comenta João, que completa: não conheço estudos que avaliaram especificamente os praticantes de parkour, mas pesquisas demonstram que a incidência da tendinite patelar chega a 40% em jogadores profissionais de vôlei e 30% dos jogadores de basquete devido aos saltos. Então, quanto mais eu faço saltos repetitivos, como no arremesso do basquete, como num salto para cortar uma bola de vôlei, e como num salto do parkour, de pular de um lugar para outro para amortecer no chão, eu tenho que tomar muito cuidado como eu faço esse amortecimento por esse motivo. Porque essa tendinite patelar, ela pode ser uma causa de uma lesão e que pode me fazer eu ter que ficar muito tempo sem poder praticar aquele determinado esporte. Esse tipo de tendinite é mais comum a praticantes que aterrissam de forma mais seca, sem amortecer o impacto do salto, sobrecarregando o tendão patelar. O que é isso? O que é um amortecimento, uma aterrissagem seca, professor? Eu pulo e eu não flexiono o meu joelho para fazer esse movimento de amortecimento. Não, eu pulo e quando eu caio no chão, eu caio com o joelho reto. E com isso eu não tenho esse amortecimento da forma correta.
e aí eu posso ter essa lesão. Esta maneira de aterrissagem ocorre especialmente em pessoas com baixa mobilidade do tornozelo, bem como quem tem fraqueza muscular. Nesses casos, recomenda-se treino de fortalecimento específico para joelhos e tornozelos. No caso de crianças, o ortopedista pediátrico Thiago Coelho diz que há maior risco de lesões na fase de crescimento se forem feitos saltos de grande altura. Então, para as crianças, nunca vai ser dado um salto para que ela salte em um lugar alto, sempre um lugar mais baixo. Por quê? Porque ela ainda está no desenvolvimento para entender esse lance do amortecimento e tudo mais. Assim, recomenda-se que todo treino tenha uma supervisão adequada, não sejam feitos movimentos sem orientação e de lugares altos, sejam realizados aquecimentos antes e alongamento após os treinos. Então, assim, são coisas que a gente precisa entender sobre o parkour. É um esporte maneiro? Talvez todo mundo tenha vontade um dia de fazer? Sim. Mas é um esporte também que eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso ter lesões sérias se eu fizer o exercício querendo simplesmente olhar um vídeo na internet. Eu não posso fazer isso. Eu preciso sempre ter uma pessoa adequada, uma pessoa qualificada do meu lado, para que ela possa me ensinar não só aquele movimento que eu tanto quero aprender, mas também como eu vou aterrissar nesse movimento, como eu vou fortalecer a minha musculatura, tanto de joelho, tanto de perna como do pé, todas as musculaturas do meu corpo, para que quando eu possa fazer um amortecimento, eu fazer um amortecimento adequado para que eu não tenha nenhum tipo de lesão. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da aula de parkour e agora a gente entra, como eu falei com vocês, nas aulas de revisão que vão começar a ser feitas a partir das próximas semanas e aí para que a gente possa fazer uma semana de prova bem feita. Então, desde já obrigado e nós nos vemos na próxima.